E o Bitcoin sobe forte nessa quarta-feira, dia 21 de junho. Aconteceu também um evento extremamente importante para os mercados, é disso que eu vou falar. Vou analisar a situação do Bitcoin, vou comentar aí sobre as minhas operações e sobre as falas do presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Bem, pessoal, então vamos aí falar da situação do Bitcoin que está subindo forte nessa quarta-feira. O que está acontecendo aqui, galera? Bitcoin aí subindo imparável nos últimos dias, né? O que está acontecendo, pessoal? Primeiro, tá graficamente, olhando aqui só o gráfico de forma fria, rompeu para cima aquela cunha descendente que o pessoal estava vendo aí, tá? Se rompeu para cima o alvo, olhando só gráfico, pessoal, desconsiderando todo o resto, tá? Desconsiderando fundamentos, desconsiderando macroeconomia, a gente tem aqui um alvo para essa cunha que foi rompida para cima lá na região dos 34 mil dólares, tá? Então o Bitcoin, olhando só essa cunha, pode buscar os 34 mil dólares, só que eu vejo um probleminha aqui para ele buscar os 34 mil dólares. Esse problema se chama resistência dos 30 mil dólares, pessoal. A gente sabe, como eu já tenho comentado muitas vezes aqui no canal, né, que nessa região dos 30 mil dólares nós temos uma região que já foi suporte em momentos decisivos em 2021, em 2022, já foi resistência em vários momentos esse ano, ali durante abril, o Bitcoin tentou romper a região dos 30 mil dólares e não conseguiu, tá? E agora o Bitcoin está de novo testando essa região, pessoal. Se a gente colocar aqui no gráfico, a gente consegue ver que é exatamente essa região que não estava deixando ele passar em abril, que parece estar segurando por enquanto, tá? Não tem como afirmar que vai segurar, mas esse é o problema que eu vejo para essa possível cunha aqui, pessoal. Beleza, rompeu a cunha para cima, tá? Só que tem uma resistência muito forte ali no meio do caminho, que eu não consigo ter certeza se ele vai romper isso daqui, tá? Pessoal, para quem comprou, tá? Eu sei que tem várias pessoas que acompanham meu canal, acompanham outros canais aí que estavam falando de alta, tá? A minha dica para quem comprou é subam o stop de vocês para o preço de entrada, realize um pouco de lucro, não fique tentando acertar para onde o mercado vai, não fique tentando pegar um movimento gigantesco, principalmente quem está com alavancagem, tá? Minha dica é movimente o seu stop para o preço de entrada, diminua um pouco a sua posição, faça a redução, porque se essa resistência segurar e não deixar o mercado subir e ele resolver corrigir, se acontecer, você não perde, tá? Essa é a minha dica aí para quem está comprado e quem está surfando esse movimento de alta. Não fique à mercê do mercado, porque o mercado é muito imprevisível e embora ele tenha rompido para cima um padrão de alta, a gente ainda tem uma região de resistência que não está deixando o mercado passar, tá? E galera, olhando aqui, se a gente olhar aqui só o gráfico de forma bem fria, né, a gente vê que se o Bitcoin conseguir romper essa região dos 30 mil dólares aqui, além dele estar rompendo a região de resistência, um ponto de resistência na verdade, ele vai estar formando também um pivô de alta que se rompido para cima, ele vai projetar o Bitcoin lá na região de aproximadamente, vamos ver aqui, 40, 38, 39 mil dólares, tá? Então, se o Bitcoin conseguir romper ali para cima os 30, o alvo seria ali naquela região, tá? Tainan, você acha que o Bitcoin vai nesse ponto? Galera, eu tenho minhas dúvidas, tá? Eu tenho minhas dúvidas e essas dúvidas elas não acontecem só por causa de gráfico. Como muitos aqui sabem, quem acompanha meu canal há mais tempo sabe, eu não analiso só o gráfico, né? A gente quando usa análise gráfica, a gente tem que ponderar ela por alguma coisa, seja análise de sentimento, seja análise de alguma outra coisa, de fluxo ou macro, e eu geralmente analiso o macro, tá? E quando eu olho para o macro, pessoal, eu não consigo ver nada muito, vamos dizer assim, dizendo, olha, Tainan, tá na hora de comprar, tá? Pelo seguinte motivo, pessoal, a gente está tendo, hoje a gente teve um evento extremamente importante, que foram as falas desse homem aqui, conhecido como Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos. E, galera, ele falou coisas importantes hoje aí, que na minha visão, podem até inclusive ter surpreendido o mercado, tá? Ele falou explicitamente que os juros não vão cair esse ano nos Estados Unidos, isso o mercado já sabe, mas ele defendeu mais altas de juros nesse ano de 2023, tá? E nisso aí o mercado se assustou quando viu que ele não tá para brincadeira, porque ele foi num ambiente hostil, galera. O Congresso dos Estados Unidos, a Câmara, políticos geralmente não gostam quando os juros sobem, tá? Sejam eles de esquerda ou de direita, porque isso prejudica a popularidade, isso prejudica a atividade econômica e
o Jerome Powell, ele foi lá, foi na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, se eu não me engano, chama Capitólio, e falou, olha, nós vamos continuar subindo os juros, nós ainda não alcançamos a nossa meta de 2% de inflação. Eles estão subindo os juros desde 2022, março de 2022, para combater a inflação que estava muito alta nos Estados Unidos. Eles estão tendo sucesso, a inflação um ano atrás estava na casa dos 8%, agora está na casa dos 4%, mas a meta deles ainda é 2%, tá? Embora já tenha caído bastante, ainda tem um longo caminho, ele deixou isso claro. E ele fez até uma comparação, né? Quando você está dirigindo o carro, né, e você está chegando ao seu destino, você diminui a velocidade, mas você ainda está andando. É basicamente isso, tá? Eu não gosto de assistir essas coisas porque às vezes o mercado fica muito volátil na hora. Hoje o mercado ficou mais quieto, pelo menos o mercado americano, tá? Eu estava acompanhando ali o que ele estava falando. Perguntaram a ele também sobre criptomoedas, sobre stablecoins e sobre o mercado de criptomoedas em geral. Perguntaram se ele acha que isso afeta a economia como um todo, né? A economia dos Estados Unidos, isso atrapalha ele a combater os juros, mas ele disse, a combater a inflação, mas ele disse que na visão dele o mercado de criptomoedas não tem muita relevância aí na economia americana, porque é um mercado relativamente pequeno em termos de capitalização, tá? Mas o mais importante na minha visão que ele falou, a inflação não está caindo como eles esperavam, tá? Não está caindo tão rápido quanto eles previam inicialmente, não só eles, todos os bancos centrais, eles têm contatos ali com presidentes de outros bancos centrais, e ele deixou claro que a inflação não está caindo tão rápido e que os juros vão ter que ser mantidos altos, tá? E lembrando, pessoal, a gente está no maior nível de juros aí dos últimos 15 anos lá nos Estados Unidos, e não só nos Estados Unidos, o mundo inteiro está com juros muito altos e isso pode prejudicar a ativos de risco, como ações, criptomoedas. Ah, Tainan, mas você está falando isso desde 2022, né? Em 2022, pessoal, estava funcionando muito bem ponderar a análise gráfica pela análise macro. No ano de 2023, não, porque aparentemente a gente está tendo aí uma bolha no mercado e a gente consegue ver essa bolha pelas ações de empresas como a Nvidia, né, pessoal, que rompeu o topo histórico mesmo com o nível de juros mais altos dos últimos 15 anos, tá? Eu, particularmente, acredito que haja uma bolha aqui no setor de tecnologia, porque eu estou escutando de muitas pessoas ligadas ao mercado acionário, eu acompanho várias pessoas, e eu tô vendo muita gente aí, até analistas, falando que preço não importa, que comprar a Nvidia não importa o preço que você compre. Mas quem já está no mercado há algum tempo entende que importa sim, né? Se você compra a qualquer preço alguma coisa, você pode estar comprando caro. Se você comprar caro, você pode ser obrigado a segurar aquele ativo ali por muito tempo até ele retornar no preço em que você comprou, mesmo que seja um ativo muito bom, tá? E galera, toda vez que tem uma bolha no mercado, toda vez que o mercado está prestes a estourar, eu escuto essa frase. Eu escutei isso no mercado de criptomoedas no final de 2021. ADA Cardano, pessoal, eu via em grupos o pessoal falando, ADA Cardano é uma moeda muito boa, não importa o preço que você compre. Eu lembro de gente que comprou ADA Cardano a $3, tá? $3, e a pessoa falava, não, perto de $3 ali, 2,40, não, é um ativo muito bom, agora ela tá menos de 30 centavos, tá? E então, assim, isso aí, quando as pessoas começam a falar que preço não importa, é porque elas já não estão olhando fundamentos, elas não estão avaliando corretamente a situação. E no caso da Nvidia aqui, pessoal, é uma empresa que ela está sendo negociada mais de 40 vezes o preço-lucro, se eu não me engano, mais de 40 vezes, mais de 140 vezes o fluxo de caixa dela, tá? Então, assim, tudo indica que tem uma bolha em empresas ligadas ao setor de tecnologia, né, principalmente inteligência artificial. O mercado de criptomoedas surfou isso no início de 2023, tá? Acredito que essa alta no SP500 ela tem uma influência disso. Ações como Microsoft e Apple puxaram o SP500 para cima e a Nasdaq principalmente. Mas hoje, pessoal, com a fala do Jerome Powell aí de que os juros vão ficar aí mais altos, o mercado ele já deu aquela assustada de sempre, né? Ele olhou e falou, olha, Nasdaq, que é uma das bolsas mais, que é de tecnologia lá nos Estados Unidos, a gente viu ela caindo mais hoje, tá? Ela chegou a cair mais de 1% aí na mínima do dia, porque bolsas, ativos de tecnologia são extremamente sensíveis a juros, são empresas intensivas em capital, tá? Então, assim, se a gente está tendo esse tipo de empresa aqui corrigindo, a gente pode ver essas falas do Jerome Powell em algum momento. Eu acredito que mais quando a gente tiver aí um balanços corporativos das empresas de tecnologia mostrando que os resultados não estão tão bons como as pessoas esperavam, a gente pode ter as pessoas começando a vender uma realização e aí o mercado pode corrigir, tá?
Ah, Tainan, mas não está corrigindo, esse ano de 2023 está só subindo. Sim, pessoal, aparentemente isso aqui é uma bolha, os mercados estão ignorando os fundamentos, mas como eu já cansei de falar aqui, pessoal, as taxas de juros estão no maior nível dos últimos 15 anos, tá? A gente vê aqui por esse gráfico, esse aqui é o gráfico de juros nos Estados Unidos, tá? A última vez que os juros esteve tão altos assim foram lá por volta de 2007, 2006, tá? Antes disso, a gente teve os juros altos também na época que antecedeu a bolha.com, né? Então veja, pessoal, às vezes em que os juros estiveram muito altos, isso antecedeu estouro de bolhas, tá? Estouro da bolha.com, estouro da bolha imobiliária lá nos Estados Unidos, tá? Em 2008, pessoal, início de 2019, a gente teve os juros altos também lá nos Estados Unidos. E uma coisa interessante, tá? Naquela época o mercado de criptomoedas começou a subir ali no início de 2019, só que a gente tinha o Fed cortando os juros, tá? Muita gente compara o início de 2019 com 2023 no mercado de criptomoedas, só que eu vejo aqui um problema, tá? Em 2023 a gente não está tendo juros caindo como a gente tinha lá em 2019. Isso eu vejo como um potencial problema e como algo perigoso para o mercado de criptomoedas, tá? Mas enfim, pessoal, em termos de operações, tá? Tem que comentar aqui sobre o que aconteceu com as minhas operações hoje, tá? Mas só para mostrar para vocês por que eu acho que o mercado está subindo dessa forma. Acredito que vocês já tenham ouvido falar nesses indicadores aqui, tá? São indicadores de sentimento, essa plataforma aqui chama TRDR. E galera, o que a gente está tendo aqui ontem, desde as 13 horas da tarde, né? A gente começou a ter mais pessoas shortando, entrando vendidas no Bitcoin do que entrando compradas. E quando você tem uma quantidade enorme de pessoas entrando vendidas, geralmente o mercado ele vai para cima para liquidar essas pessoas, tá? E não é o mercado, pessoal. A gente sabe que o mercado de criptomoedas ele é extremamente manipulado. As corretoras de futures, elas conseguem pegar o dinheiro das pessoas ali quando essas pessoas são liquidadas, as pessoas que operam com muita alavancagem, tá? E a gente tá vendo aqui, pessoal, várias pessoas vendidas. A gente tem aqui o long short ratio da Binance agora, que é um indicador que mostra quantas pessoas estão compradas para quantas pessoas estão vendidas em 0,81, tá? Isso quer dizer que tem 0,81 pessoas vendidas para cada pessoa que está comprada. Temos para cada pessoa que está vendida, desculpem. Temos mais pessoas apostando na queda, tá? Enquanto tiver mais pessoas apostando na queda tem mais capital para ser liquidado e o mercado ele pode subir. Então, um conselho importante, não abra uma posição short agora, enquanto isso aqui não mudar, tá? Enquanto o mercado não der sinais de que essas pessoas que estão apostando na queda, como eu estava há pouco tempo, não desistiram, tá? Porque o mercado geralmente ele vai buscar a liquidação dessas pessoas. E esse movimento de alta de ontem, pessoal, teve notícia de banco, teve notícia de não sei o que, tal. Mas assim, pessoal, eu não acho que essas notícias por si só estão fazendo esse movimento. Tá? Acredito que pessoas ligadas ao mercado, pessoas que têm interesse em liquidar as pessoas vendidas, começam a disparar essas notícias em vários meios de comunicação, Telegram, WhatsApp, para fazer as pessoas se empolgarem, tá? Embora essas notícias, por exemplo, da BlackRock, galera, que é o maior fundo, a maior gestora de ativos do mundo, né? Eles vão aí, estão fazendo um pedido de um ETF do Bitcoin lá nos Estados Unidos. Galera, sabe qual que é o prazo para esse ETF ser aprovado? Se eu não me engano, é março de 2024. Tá? Então não é uma coisa para agora, assim, não é algo que faz sentido o mercado se empolgar tanto. A gente já tem um ETF desse, por exemplo, aqui no Brasil. Já tem outros produtos de investimento nas bolsas americanas ligados a cripto, tá? Então, assim, não é algo que vai revolucionar o mercado cripto, como algumas pessoas compram, como algumas pessoas vendem por aí, tá? Mas, dependendo da forma como eles disparam essas notícias, é o suficiente para tirar os vendidos. Afinal, uma das formas de receita da maioria das corretoras que disponibilizam futures é a liquidação das pessoas que estão perdendo dinheiro, tá? Quando você perde aquele dinheiro lá, quem está muito alavancado, esse dinheiro ele vai para algum lugar, tá? Ele vai para a corretora, obviamente. A corretora liquidou sua conta, sua aposta deu errado, é como se fosse num cassino. Sua aposta deu errado, seu dinheiro vai para o cassino, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, a casa sempre ganha, né? E eles fazem isso daqui, eles jogam o mercado para cima. Tem gente que vai achar que é teoria da conspiração da minha parte, mas acompanha o canal do André Fauci, tá? Ele mostra ali os pools de liquidação, que acontece, pessoal, acontece. Inclusive, ele mandou muito bem na análise dele ontem, tá? Em termos aí de falar dessa possibilidade, né? De o mercado ir buscar a liquidação dessas pessoas acima, tá? E, galera, vamos falar aí das minhas operações, tá? Para explicar para vocês o que aconteceu.
E eu já tenho que começar aqui mostrando que só sobrou uma operação daquelas minhas operações vendidas, né? Aquela banca que ontem estava em $1.030, agora está em $972, pessoal. Enfim, o que aconteceu aqui, tá? O mercado foi subindo, pegou meu stop daquela operação que estava na Ethereum, não sei se você se lembra, tá? No Bitcoin eu tinha uma operação que eu tinha aberto na semana passada, só que essa operação já estava com stop no break-even, tá? Então não tinha como perder, já tinha realizado um pouco do lucro. A operação foi fechada com um pequeno lucro, tá? Aí tinha outra operação da Ethereum que eu tinha iniciado na outra semana em 1.860. O mercado subiu, a Ethereum subiu, acompanhou o Bitcoin, não tanto quanto o Bitcoin, mas subiu também nessa alta, pegou o stop dessa operação. E no fim, pessoal, tinha aquela operação que eu iniciei no sábado, tá? Ontem, galera, eu avisei na área de comunidades e no Telegram que eu estava cancelando a segunda ordem de short no Bitcoin em 28.800 devido à agressividade desse movimento, tá? E foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque quando bateu o meu stop hoje, o mercado subiu e bateu o stop daquela operação, o prejuízo total sobre a minha banca total foi de 2,5%, tá? Não estava alavancado. Então, ali na hora que o mercado bateu o stop, eu fiquei mais tranquilo. Por quê? Porque eu já tinha cancelado minha ordem e não estava tão exposto, tá? Eu falei, olha, gente, eu comentei lá, tá? Dada a agressividade desse movimento do mercado, eu não quero me expor tanto, não quero me expor mais se o mercado bater minha segunda entrada. Cancelei a segunda entrada para não aumentar minha exposição e assim o stop que seria de 5%, ele passou para 2,5%, tá? Isso é gestão de risco, galera. Infelizmente, em alguns momentos do mercado, as coisas elas não vão ser exatamente como a gente gostaria e a gente tem que estar preparado para isso, tá? Como que a gente se prepara? Fazendo a gestão de risco, movendo o stop, diminuindo a exposição, né? A gente faz essas coisas, a gente vai eu vou tentando me expor aos poucos no mercado ali, tentando pegar um movimento. Se der errado, eu vou tentar minimizar minhas perdas, tá? Muita gente acha que acertar é o mais importante no mercado e não. Nem em todo momento você vai acertar, principalmente quando o mercado estiver andando de lado, ele vai fazer muitas armadilhas e é nessas horas que a gestão de risco te salva, tá? Mas enfim, sobrou só aquela operação da Ethereum, pessoal. Essa operação que já é velha, tá? Olha o dia que eu iniciei essa operação. Dia 17 de abril de 2023, às 19 horas da tarde, tá? Eu tinha iniciado a operação lá na Ethereum. E, galera, essa operação da Ethereum, ela, assim, tá resistindo porque eu iniciei ela lá no topo da Ethereum, né, pessoal? Se eu for aqui no gráfico da Ethereum, eu vou mostrar para vocês aqui onde que essa operação começou, tá? Eu acho que fica até marcado aqui no gráfico, enfim, vou colocar no tempo gráfico maior aqui pra gente conseguir voltar mais, tá? E aqui tá até marcado aqui em cima, ó. Não sei se vocês conseguem ver, tá? Lá no dia 17, quando a Ethereum estava em $2.080, bem no topo lá, eu consegui iniciar essa operação de short. Já realizei, pessoal, 2 alvos dessa operação e só ficou esse terceiro alvo que está pendente aqui. Tá até verdinho aqui, $16 de lucro por enquanto, tá? Só vai ser finalizada essa operação aqui que já bateu 2 alvos, ou seja, o lucro está garantido, se a Ethereum subir para $2.080, tá? Eu acredito que se o Bitcoin romper para cima ali, aquela região dos $30 mil ali, é bem provável que a Ethereum também vai acompanhar, né? Mas enfim, enquanto não acontecer isso, eu tô tranquilo, tá, com essa operação. Sim, Tainan, você perdeu um pouquinho hoje. Sim, tá. O mercado é isso, galera. Principalmente eu que tô apostando, eu tô ponderando a minha análise gráfica pela análise macro, que não tá sendo uma boa combinação no ano de 2023. Em 2022, isso funcionou muito bem, mas no mercado é assim, nenhum tipo de análise ela vai ter uma assertividade 100% do tempo, tá? E por isso que a gente tem que ter o gerenciamento de risco. É o que tá me salvando de perder muito, né? Quando eu tirei a minha segunda ordem de entrada ontem, pessoal, o que aconteceu? Eu diminuí o meu risco, tá? Eu diminuí o meu risco. Quando você inicia uma operação, você tem que ter uma rota de fuga. Quando você está com lucro no mercado, você tem que garantir esse lucro. Você tem que movimentar o stop, tá? Você tem que fazer parcial. Você não pode ficar deixando o mercado te levar, né? Se eu tivesse aqui alavancado, como muitas pessoas operam, ou mesmo se eu tivesse sem alavancagem, mas aqui sem stop, agora eu estaria surtando com medo do mercado continuar subindo, eu estaria preso numa posição short. Graças a Deus eu não estou preso. Ah, tá, não, mas essa operação da Ethereum aberta aí, essa aqui, meu amigo, eu nem preciso preocupar com ela mais, a margem dela já está liberada, porque ela já está no lucro, a operação está totalmente garantida aqui, tá? E agora, pessoal, eu vou procurar novas operações para abrir, tá? Tô com um pouco de receio de abrir operações long, mas dependendo da condição do mercado, eu posso sim abrir uma posição comprada, tá? Vamos ver como que as coisas vão ficando.
E hoje também é aquele típico dia onde os haters devem chegar aqui e falar: ah, não vai a $12.000 nunca mais, agora o Bitcoin vai só subir. Só que, galera, quando a gente olha aqui, a gente dá um zoom out no gráfico, tá? E para ver o que está acontecendo aqui, aquele topo duplo que o Bitcoin rompeu aí um ano atrás, mais ou menos, ele não foi invalidado, tá? Lembre-se que há um topo duplo no gráfico do Bitcoin que projeta o Bitcoin lá na região de aproximadamente $12.000, tá? Tainan, você está dizendo que vai a $12.000? Probabilidade, pessoal. A análise gráfica diz que é provável e o topo duplo gigantesco que formou ali durante o ano de 2021, ele ainda não foi invalidado, por enquanto, tá? Ele continua sendo válido, ele continua lá. E eu só vejo o Bitcoin indo a $12.000, pessoal, num cenário de recessão nos Estados Unidos, tá? Que houver uma quebra generalizada, houver algum problema lá que assustar os mercados, que causar uma aversão a risco no mundo, ou um outro cenário seria um problema no mercado de criptomoedas, como a gente teve ano passado no caso da FTX, tá? Não sei se vocês se lembram, a FTX, uma das maiores corretoras do mercado de criptomoedas, quebrou no ano passado, tá? E isso aí causou um susto muito grande no mercado de criptomoedas e fez o Bitcoin para a região dos $15.000 aqui, ó. Eu me lasquei nessa vez aqui, porque embora eu estivesse acertando bem as operações nessa época, meu dinheiro estava na FTX, eu estava fazendo as operações na FTX, né? Então, eu me lasquei aqui, tá? Mas, galera, a gente continua com aquele cenário, tá? A gente continua. Por enquanto, ainda não foi invalidado o topo duplo. Se for, eu vou falar com vocês aqui, tá? Mas, galera, muita calma. O mercado, em alguns momentos, é realmente difícil de a gente operar, tá? Mas a gente tem que ter calma. Vamos ver o que o Jerome Powell vai falar amanhã novamente. O que ele falou hoje, na minha visão, é péssimo para ativos de risco, tá? O Bitcoin não está sentindo e, como eu disse, enquanto tiver muitas pessoas vendidas, ele não vai sentir mesmo, tá? Mas a gente vai ver se ele vai conseguir romper essas resistências, se o mercado vai conseguir se manter nesse movimento de alta. E vamos ver se as pessoas vão continuar insistindo em shortar o mercado, tá? Enquanto elas shortarem, o mercado vai subir, porque vai ter muita liquidez lá em cima para ser atingida, beleza? Pessoal, no mais, desejo uma ótima quarta-feira para todos vocês. Agradeço aí as pessoas que continuam apoiando o canal, deixando o like. Eu sei que nesses momentos muita gente sai, né? Muita gente... Porque as pessoas elas ficam andando em círculo no mercado, né? Ah, tal analista acertou, vai para o tal analista. Aí quando ele começa a errar, vai para outro. Ah, tal tipo de análise não funciona, vou para outro tipo de análise. Aí quando a análise erra, ele muda. A pessoa fica mudando até desistir. Infelizmente é o que acontece com a maioria das pessoas. Mas eu acredito que quem está aqui até hoje é persistente e no mercado, galera, a persistência, tá? A paciência, ela costuma ser remunerada, costuma ser recompensada, beleza? Vamos manter a frieza, vamos manter uma calma, uma boa quarta-feira e amanhã eu tô de volta aqui atualizando a situação para vocês. Até mais, tchau!